Vamos só ajeitar aqui. Bom, vou colocar aqui, Dani, já está compartilhando a tela. Não compartilhei ainda não, peraí. Ok. Vou passar a palavra para o Daniel. Dani, é com você. Pode vir aqui conversar com o pessoal, a apresentação está aqui embaixo. Não, você. Não, a gente já tá na tela, pode começar. Slides. Pode começar. Tá, mas se for passar, coloca no grande normal. Aqui embaixo normal. Pode falar, pessoal, tá chamando. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Isa, né, pelo convite, a vocês aí pela participação. Eu conversei com a Isa, troquei uma ideia com ela, gostaria muito que fosse uma palestra muito dinâmica, né? Seria mais uma conversa, seria mais um bate-papo com vocês a respeito do como que a gente vai enxergar essa fonoaudiologia daqui para frente, né? Então, o que a gente entende que vai mudar nessa nossa prestação de serviço, né? Na mudança de prestação de serviço do fonoaudiológico agora, pós-pandemia. A gente sabe que essa pandemia ainda vai durar um pouquinho, né? Mas que essas nossas mudanças, eu acredito que tem que começar de agora, né, com o retorno de algumas atividades. Então, vamos lá. Convidei o Tiago Costa, que já foi conselheiro aqui de Minas, junto com a gente, então, e agora está no Espírito Santo para poder trocar uma participação com a gente e ter um ponto de vista também lá do Espírito Santo, né? Apesar de a gente entender que vai ser uma mudança global, mas para ele dar o entendimento, algumas informações para a gente também do Espírito Santo, o que ele acha e como estão sendo esses recomeços por lá, tá? Eu queria começar fazendo uma breve apresentação, para a gente começar a trocar um pouquinho de ideia a respeito, né, desse parte de empreendedorismo, que eu não vou muito nessa linha, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Uma frasezinha que eu coloquei para a gente começar a debater, assim, é necessário ver a fonoaudiologia a partir de outros pontos de vista, que possam ir além da atuação clínica, né? Por que eu coloco isso? Porque hoje, principalmente, né, agora, a gente sempre teve uma fonoaudiologia voltada, né, para atuação clínica, voltado para hospitais, voltado para a rede pública, né, então, assim, dependendo da atuação. Mas hoje, mais do que nunca, a gente vai ter que começar a quebrar esses paradigmas, abrir um leque um pouco maior e encarar a parte administrativa. Não vai ter jeito, né? Essa parte administrativa, hoje, ela, obrigatoriamente, ela tem que fazer parte do nosso cenário. Não adianta mais a gente querer empurrar isso e tentar fazer uma fonoaudiologia sem ter um entendimento hoje administrativo, né? Então, por quê? Mesmo o profissional voltado para o atendimento, ele vai usar a administração no seu dia a dia. A gente tem que entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo fora da fonoaudiologia. E aí entender como que está o mercado para os nossos clientes, né? Para entender qual que é a situação dos nossos clientes. Por quê? Para entender os pais, né? Muitas vezes a gente fala de atendimento clínico, como é que vocês vão entender essa situação do pai? Porque hoje nós estamos falando que esse mercado,
ele está voltando. Né? A gente fala assim, não, está voltando, como é que as coisas vão voltar? A gente se pergunta muito isso. O que a gente tem que entender é que mudou. Já mudou. Hoje, esse público que voltou, ele já voltou diferente. E como que será ainda para os que vão retornar? Né? O que você como que você atendia, né? Como que era a sua prestação de serviço, a sua administração que você tinha ali dos seus gastos, isso já mudou, né? Por quê? Porque os pais, hoje, essa realidade dos pais já mudou, né? Então, a gente tem que começar a entender e pensar um pouco também no mercado. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro soltou a medida de que tanto as empresas, né, elas vão poder continuar com os seus funcionários numa escala reduzida quanto a parte de mercado de trabalho, quanto a parte de redução de jornada e redução de salário, até o final do ano. Ótimo, para os que já voltaram, tem uma certa segurança. E para o ano que vem? Né? A gente tem que pensar lá no futuro, para o ano que vem, a situação do país. Né? Então, hoje, mais do que nunca, essa administração, ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Essa administração, ela tem que ser enxergada agora. Você tem que ver aonde que está na sua clínica, na sua organização financeira, o que você está fazendo hoje que não cabe mais, né? Então, como que a partir desse futuro, hoje tem muitos profissionais que falam, Daniel, eu nunca trabalhei tanto, as coisas estão voltando, né? Estou fazendo vários atendimentos, que bom, mas essa realidade, mesmo assim, ela ainda necessita de você enxergar uma administração para o seu dia a dia futuro, né? Como que estão as taxas, o que você está pagando, como que você está pagando, como que esse profissional, o seu público, esse pai que hoje ele te paga, ele está dentro de qual escala? Você já viu? Ele está com jornada reduzida, ele está com salário reduzido, a empresa que eles estão, são empresas em que realmente estão passando por dificuldade financeira, estão fazendo jornada reduzida, Por quê? Porque isso vai impactar no seu dia a dia. Você tem que começar a entender quem são os seus clientes, aonde eles estão lotados, né? Para daí sim, você também pensar o que pode ser, o que se pode fazer a partir do ano que vem, né? A gente tem que começar a pensar a partir de janeiro, onde essa realidade do mercado, ela pode ser que ela mude novamente. Então, aqui, conversando, né, com alguns profissionais, eu sempre falo assim, Daniel, mas eu não sou empreendedor, né? Eu não estou falando de fonoaudiologia, eu não estou falando de pessoas, de profissionais e empreendedores, né? Quem tem o perfil empreendedor, quem tem essa capacidade de conseguir empreender e se tornar empreendedor, legal. Mas e quem não tem? O que vai fazer? Eu não posso. Não. Mesmo as pessoas que não são profissionais empreendedores, ou que não são fonoaudiólogos empreendedores, eles têm que entender qual é a realidade sua hoje de mercado. O que você está fazendo? Você já parou? Qual o seu poder de negociação? Ele tem que vir, né? Não adianta, mesmo você não sendo um profissional empreendedor, mas você tem que ter uma capacidade de, eu não sei a realidade, mas, por exemplo, seu imóvel, ele for alugado, você já negociou esse aluguel mesmo para o ano que vem? Já tentou negociar isso fora do seu contrato, né?
Porque pode ter acontecido uma redução agora, mas a sua jornada, principalmente, a gente tem que pensar futuramente. Já pensou em refazer um outro contrato? Né? Tentar renegociar isso fora desses meses? Né? O que você tem hoje de prestação de internet? Aquela sua internet que você paga no consultório, ela te atende? Ela está além do que você necessita? Ou ali existe uma gordura que você consegue enxugar? Né? Então, isso não quer dizer que isso não necessita de ser um profissional empreendedor, mas você precisa de ter uma visão administrativa. Então, o que são as características do profissional empreendedor? Competente, entusiasmado, ativo, preparado, racional, flexível, tolerante, persistente. Isso são as características de profissionais empreendedores, né? Os profissionais que não são, que deixam essa parte empreendedora ou que não conseguem se empreender, mas em algum momento dessas percepções, competente ele tem que ser. Entusiasmado, ele tem que ser mais do que nunca agora. Ele tem que entender essa relação. Tem que estar ativo, tem que ser racional, ele tem que entender. Mas essas características, elas são fundamentais para uma pessoa empreendedora. Mas hoje, com essa realidade, elas vão começar a fazer parte das não empreendedoras. Eles têm que ter pelo menos um conhecimento, né? Então, e estar atento às novas oportunidades, que é hoje a chave da nossa conversa, o principal da nossa conversa hoje é isso, é a atenção às novas oportunidades. O Conselho Federal, a resolução da telefonoaudiologia está aí, né? Então, claro, o Conselho já tem recebido algumas declarações, né, que a resolução pede. Que legal. Ah, Daniel, mas eu não vou fazer telefonoaudiologia. Mas você leu a resolução? Que a resolução vale pelos 90 dias? Então, vamos pensar isso lá na frente. A gente não pode pensar só no que eu estou fazendo agora, né? Mesmo por quê? Porque você pode perder a oportunidade futura de vir a trabalhar com a telefonoaudiologia, né? Dentro desses parâmetros, a telefonoaudiologia hoje, ela é uma realidade que está cada vez mais emprenhada nos nossos serviços, né? Então, a gente tem que pensar, em quanto tempo se falou vamos até mudar um pouquinho, sem ser a fonoaudiologia, mudando para a medicina. Quanto tempo a medicina tentava introduzir uma telemedicina, né? Se fala nisso há mais de 10 anos. O que aconteceu? Precisou vir uma pandemia para que em 6 meses tudo fosse regulamentado e aprovado, e muitas vezes até utilizado por nós mesmos, e com grande satisfação, né? Nesse momento pandêmico, essas oportunidades de fazerem essas consultas, essas teleconsultas, foram de grande valia para todo mundo. E quebrou-se um paradigma muito grande, né? Quebrou-se uma barreira muito grande. E nós temos essa oportunidade. Então, nós temos que estar atento a essas oportunidades, atento ao que o mercado também está nos oferecendo. Então, é isso, é uma qualificação, né? A gente tem que ter a qualificação sempre, a competência sempre, junto às habilidades, aos ajustes das habilidades, às novas funções. Nós temos que, hoje, estar abertos a essas habilidades, a essas novas funções administrativas que a gente tem que entender. Onde estão, o que eu estou fazendo, para onde eu quero ir, e principalmente, o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Como que eu vou? E muitas vezes, eu perdi muitos pacientes. Então, o que hoje te garante a autoindependência do seu negócio?
Você já parou para pensar assim, olha, eu preciso de realizar tantos atendimentos por mês para que eu consiga cobrir as minhas necessidades financeiras, né? Então, é uma conta básica. O que eu preciso fazer, quantos pacientes eu preciso ter para que eu consiga pagar a água, luz, o aluguel, né? Com certeza tem uma parte de contábil, os impostos. O que é o seu custo mensal, né? Você tem que ter isso muito claro, né? Esse número, ele tem que estar na sua cabeça a todos os instantes. Qual é a sua relação de pacientes versus os seus custos? O que você tem hoje, né? Para que o seu negócio, ele continue, pelo menos, fluindo. Por quê? Porque senão você vai entrar numa roda, e aí, para conseguir sair dessas habilidades sem ter esses custos todos na sua mão, será muito difícil, né? Então, eu trouxe um gráfico para vocês entenderem. Isso aqui é a relação da prestação de serviços, como que se deu hoje, até abril de 2020. Como é que ela estava? Olha, de abril de 2019, né, até abril de 2020. Então, a gente pensar assim, em janeiro teve um pequeno aumento, fevereiro começou a cair, março começou a cair, março já teve uma queda, em abril desmoronou, né? Olha o tamanho dessa queda em abril de 2020 relativo ao volume de serviços mês a mês, né? Isso é referente à prestação de serviços. O que está acontecendo no mercado? A gente tem que estar de olho nisso. A gente tem que começar a entender qual que é a relação que o mercado hoje ela faz parte do nosso dia a dia. Então a gente tem que começar a entender isso. E a gente tem que começar, quando aparecer essas informações, que você tem que ler um jornal, você tem que pegar esses informativos na internet, você tem que ir atrás, você tem que analisar o mercado, né? Você tem que analisar o que está acontecendo hoje, porque você fala assim, nossa, eu só estou tendo queda de paciente, queda, o que está acontecendo no mercado? Está todo mundo assim? Não está, né? Então, esse ano caiu. Durante essa pandemia, olha só o que aconteceu. Então, mudando, e agora? A gente viu a queda, então, a partir de junho, houve o início de uma retomada, né, do volume de serviços, da prestação de serviços mês a mês. Uma retomada que, de certa forma, olha só, que desde março de 2019, ela não tinha alcançado um índice tão grande, né? Então, o mercado começou a reagir, o volume de serviços começou a aumentar. E o seu volume, como que está? Né? Aonde que você está nisso? O mercado, essa relação para você, ela está acontecendo ou não? E se não está, o porquê que ela não está? O que você tem que mudar no seu dia a dia? O que você tem que mudar na sua estrutura? O que você tem que mudar na sua forma de divulgar o seu produto, né, na forma de divulgar o seu serviço? Como que isso tem acontecido? O que você tem feito para isso? Como que essas coisas estão acontecendo? Né? Se o mercado está crescendo, pelo menos, eu tenho que estar começando a acompanhar isso junto. Se eu não estou começando a acompanhar, peraí, o que eu posso fazer para que eu consiga também começar a melhorar um pouquinho a minha prestação, que esse número meu comece a também melhorar e a não estar tão somente estagnado ou realmente começar a piorar, né? Então, eu vou abrir, aí eu gostaria assim, de ter vou chamar o Tiago agora, para ele conversar um pouquinho com a gente, para ele falar um pouquinho também dessa realidade, porque hoje, essa realidade do mercado lá, e aí queria escutar um pouquinho do Tiago,
Peraí, a Isa está me ajudando aqui. Gente, e aí, olá, boa noite. Oi. Alguns rostinhos conhecidos, outros nem tanto, mas vamos lá. Tiago, me diz aí, como que você está enxergando essa realidade hoje do fonoaudiólogo, como que está isso para você, e principalmente, assim, essa estrutura também, né, aí no Espírito Santo. Ok, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, né, Daniel, é um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal aí e tal, porque para mim é uma satisfação muito grande poder falar desse tema, né, que, assim, é recorrente. A gente se conhece aí já há um tempo, a gente sempre fala, né, da importância que a fonoaudiologia precisa, né, abraçar essa questão do empreendedorismo, da busca, né, pelo protagonismo da própria profissão. Então, aqui em Vila Velha, assim como todo o Brasil, né, a situação, Vila Velha, Vitória, Espírito Santo como um todo, né, a situação da pandemia, do distanciamento social, do isolamento, de fato impactou muito no trabalho fonoaudiológico. O Estado ele tem uma particularidade em relação a Minas, que é a questão territorial, é muito menor do que Minas Gerais, e acaba que o número de fonoaudiólogos aqui, em quase mil e poucos fonoaudiólogos, acaba sendo muito grande para o Estado. Então, os grandes centros, né, que tem aqui, por exemplo, a região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, são cidades que compõem aqui o centro metropolitano, acabou tendo um impacto muito grande, como, né, a redução dos atendimentos e até mesmo, né, no primeiro momento ali no início do ano, o fechamento dos estabelecimentos de atendimento devido à medida de quarentena. Particularmente, né, você disse, não, bate-papo, então eu vou puxar mesmo para essa É isso linha, aí. né? Eu queria só te interromper, Tiago. Sim, diga. Né, o Tiago foi o convidado aí, mas eu queria uma troca de ideias com todos que estão participando, tá? Tá bem aberto, a gente está bem flexível com relação a isso. Eu acho que hoje o importante é isso, a gente conseguir trocar um pouquinho dessa informação com todos os fonoaudiólogos aí que hoje, né, estão presentes aí para a gente. Essa informação de todo mundo também é muito bem-vinda. Sim, sim, importante. A troca é sempre, né, bem-vinda no pro crescimento, principalmente de uma profissão. Então, depois passado o período, né, do desconhecimento do que estava assolando, o que esse vírus faz, como ele age, né, aquele período em que todo mundo ficou com medo, né, de toda a situação e tudo mais, aos poucos a gente foi observando aqui no estado que o pensamento dos fonoaudiólogos em termos de como voltar. Porque, afinal de contas, nós somos profissionais da área da saúde, né? O Ministério de Saúde, em um determinado momento, fez uma convocação, que depois era um convite, mas que, enfim, né, acabou não indo para frente. Então, todo mundo ficou meio que assustado, porque pouca informação e em relação ao próprio trabalho, nada, né? Mas recentemente eu tenho visto algumas pessoas conseguindo sim driblar esse revés econômico que todos nós estamos enfrentando. Então aqui eu tenho uma colega que a gente trabalha junto, a gente trabalhou junto, ela no momento ela não compõe mais a empresa que eu trabalho, mas ela tem o consultório dela, a clínica dela, e volta e meia ela me convida para atendimentos na clínica dela. Então, eu já percebo que essa retomada, não só por ela, mas por outros também, nos grupos, né, de WhatsApp e tudo mais, que está acontecendo essa retomada, né? Tem uma palavra, né, a palavra crise, né, ela, em outro idioma, no grego, ela significa também oportunidade. E
como você bem pontuou, a resolução que fala da telefonoaudiologia, ela acaba sendo uma oportunidade muito bem-vinda, porque ela permite que você consiga executar o seu trabalho com a mesma fidedignidade do presencial, obviamente, com seriedade, para quem está distante de você. Então, respeitando ali, né, os preceitos da resolução e outras resoluções também que se somam, como, por exemplo, a resolução dos parâmetros assistenciais e tudo mais, o fonoaudiólogo ele tem potencialidade de poder retomar suas atividades e, obviamente, recuperar, né, o seu lucro, né, que a gente também não pode esquecer do lucro, né? É tão importante você falar isso, Thiago, eu pegar esse finalzinho seu do lucro, porque muitas vezes, e em algumas conversas, e assim, eu converso muito até com a própria Isa mesma, né, para entender um pouco essa relação, parece, quando a gente fala assim, a gente deixa de ser profissional da saúde, né, a gente deixa de ser fonoaudiólogo, porque a gente está visando isso. Não, e pelo contrário, né, a gente também pode falar a respeito disso, sim, a gente tem que ter esse entendimento, sim, né? Sim. Não faz mal nenhum a gente entender que o profissional da saúde, que a gente, como fonoaudiólogo, como administrador, como empreendedor, que seja, ou pelo seu próprio consultório, que você queira ter lucro, né? E essas capacidades a gente tem que entender. E a gente não, e parece muitas vezes que soa feio, né? Fala assim, nossa, o fonoaudiólogo a gente é assistencialista. Não, a gente não pode ser, né? A gente escolheu uma profissão e essa profissão que vai nos resguardar, que vai dar capacidade da gente conseguir manter a nossa família, que vai conseguir manter os nossos filhos, trabalhar com dignidade, competência, mas sim, a gente também tem um lado empresarial onde a gente visa o lucro. Então, isso Sim. tem que acabar um pouquinho com essa intenção de falar assim, a gente não visa, né, tem um lado parece que o fonoaudiólogo ele tem um lado só de um atendimento de caridade. Não, a gente tem que parar com isso. Muitas vezes todo mundo pensa assim, não, eu vou fazer isso, eu vou atender porque é uma pessoa que eu conheço de coração. Gente, para, né? A gente tem que saber entender e saber separar essas coisas. Claro, você tem toda a oportunidade, todo o conhecimento, o seu lado de generosidade, o seu lado de fazer um serviço dentro da competência da fonoaudiologia, com os critérios das resoluções, até dos parâmetros, né, do Conselho Federal, que te dá uma oportunidade de você fazer um trabalho dentro de uma instituição que possa ser um trabalho mais vamos dizer assim, um trabalho mais filantrópico, mas você tem o seu outro lado, né? Sim. Você tem um outro lado da sua família, um outro lado que você tem que realmente entender, gerar recursos, gerar toda uma capacidade de lucro dentro da sua empresa, né? Exatamente, A gente tem exatamente. que aprender a desmistificar um pouquinho isso aí, né? Com certeza. E, assim, para quem viu, né, para quem tem o perfil empreendedor, né, Daniel, esse período aí em que se ficou de quarentena, de isolamento social total, ou seja, todos os estabelecimentos fechados e tudo mais, tiveram pessoas que aproveitou esse momento para poder investir em crescimento educacional. Então, eu tenho colegas que, nesse período, aproveitou das oportunidades de fazer cursos, né? Cursos de marketing, cursos de gestão, curso de análise de mercado, e não pagaram por isso, porque aproveitaram as empresas que já pensando lá de forma prospectiva, né, elas lançaram mão de cursos mais acessíveis e inclusive alguns gratuitos para a pessoa poder se reerguer no futuro. E aí a gente tem que entender, igual você colocou aí, que o filantrópico, o gratuito, ele pode, de certa forma, voltar para você uma forma de lucro no futuro.
né, em alguns casos, é uma estratégia, né, ou seja, uma estratégia mercadológica, uma estratégia de investimento, algo que você provoca no seu cliente uma sensação daquilo que você pode prestar, e no futuro ele vai ter satisfação em te pagar por aquele serviço que você prestou. Então, assim, eu vi muita gente fazendo isso. Eu fiz alguns cursos, aproveitei para fazer alguns cursos também. Aproveitei também para ler muito, porque algumas bibliotecas, artigos e revistas que antes eram somente pagos, ficaram gratuitos. Exatamente. Então, aproveitei para dar uma lida, verificar como é que anda, né, a ciência, vamos dizer assim, essa ciência paga, né, que a gente às vezes não tem acesso porque é pago geralmente em dólar. Então, a gente vê lá $38, mas $38 né, para nós no momento não é 30, 100, né, reais. Isso. Mas esse entendimento é muito isso, né? De enxergar as oportunidades. O que teve de curso, né, de gestão, de lives, hoje, né, dentro desse período, né, vamos dizer assim, de pandemia, que ela ainda, infelizmente, não se cessou, mas as oportunidades estão aí, né? Sim. Só que a gente tem que entender e ter esse entendimento e de sair um pouco da casinha, né? Então, assim, Sim. de chegar e buscar, né, um aperfeiçoamento fora, né, igual eu falo, nessa área vamos puxar para o nosso lado hoje, dessa área administrativa, né, para essa área de gestão. Por quê? Porque é interessante você fazer esses eventos, vários cursos de fonoaudiologia, né, de análise, vamos colocar aí, áudio, estou vendo a Débora Rosa aqui, parte bariátrica, né, Débora? Então, é interessante? É claro, é competência fonoaudiológica, isso você tem que ter, isso não, hoje não é diferencial, né? Então, não vai ser através eu sou competente. Sim, assim como você, tem vários outros profissionais competentes. A competência deixou de ser um diferencial, ela é uma obrigação, né? Então, você tem que estar atrás, né? Você tem que estar sempre se atualizando, porque isso já não é diferencial mais, né? Então, hoje, o seu diferencial é você entender o que você pode mostrar para o seu cliente que você é merecedor daquele recebimento que ele está te pagando. Então, você tem que demonstrar para ele, a todo instante, né, que você é capaz de atender e atendê-lo bem. Esse é o seu diferencial, né? Só que, para você poder fazer isso, o que você está fazendo de diferente dos outros? Exatamente. Né? Eu gostaria de ver se se as você... pessoas respondem isso. Quem está aqui, se pudesse responder essa pergunta, porque essa pergunta ela é muito, muito boa, né? Acho que as pessoas estão tímidas aqui. Porque é isso que a gente tem que começar a entender, esse tipo de análise que a gente tem que começar a pensar e falar assim, o que eu estou fazendo de diferente, né? E começa com situações simples. Por exemplo, vamos imaginar qualquer um de nós, fonoaudiólogos, clínicas, o quê? Você já parou para ver como está a atuação dos fonoaudiólogos que estavam perto de você? Eles já retornaram ou não? Né? Eles fecharam nesse momento de pandemia, porque muitos profissionais realmente não tiveram condições. Algumas clínicas vão fechar, assim como várias escolas fecharam, algumas clínicas, centros médicos vão fechar, como vários outros comércios, né, vão fechar. Só que você tem que estar de olho nisso. Aquele que estava próximo de você, ele ainda está no mercado ou não? A partir do momento, já é alguma coisa, já é alguma análise que você tem que fazer. Quer dizer, se você está de portas abertas e aquele profissional que estava ao seu lado não está, por que será?
Por que que eu estou conseguindo me manter? O que eu realmente estou fazendo de diferente, né? Ou isso é essa diferença que você, ela é proporcional, ela é intencional? Você sabe realmente o que você está fazendo de diferente que agrada o seu público ou não? É isso que você tem que começar a enxergar. Pode, tem alguém que levantou? Marina? É Sim, isso? é Ah, isso. ei, tudo Tudo bem, bem? Daniel? Tudo jóia. Tudo. Que Desde legal. 2003 que a gente não se vê, não é isso? Satisfação enorme. Isso aí, é muito bom estar aqui hoje com vocês. Fiz questão de acompanhar, de ouvir Obrigado. o que vocês, essa outra visão, né, que vocês estão trazendo. Tiago, muito prazer. É muito bom ouvir de vocês muito essa questão do empreendedorismo, esse olhar diferente. Você falou sobre sair da casinha, sobre ter novas visões relacionadas à fono. E eu queria assim, trazer um relato. Né? Exato, um pouquinho, não muito, né? Muito. E eu me senti muito desafiada nesse período, né, da quarentena, desde março, né? A minha atuação é com pacientes idosos, fragilizados, acamados, pacientes muito frágeis, e eu tenho um familiar muito próximo que trabalha dentro de hospital, de CTI e tudo mais. Então, eu precisei me afastar desse tipo de paciente. E o que aconteceu? Caiu produtividade, rentabilidade, e eu sempre, há uns 3 anos, eu e a minha sócia, a Débora, a gente criou uma empresa de comunicação. Então, a gente foi buscar o outro lado da fonoaudiologia relacionado à comunicação. E a gente viu que nesses 3 anos, nesses últimos anos, desde que a gente abriu esse nosso negócio, de março para cá, a gente está tendo muito movimento, porque as pessoas decidiram investir em educação. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para fazer esse trabalho, uma divulgação mais ostensiva, maior, e a gente viu uma procura muito maior das pessoas buscando esse trabalho de performance comunicativa. Tanto comunicação nas redes sociais, na parte escrita, a gente esquece às vezes que fonoaudiologia trabalha a linguagem escrita, então a gente trabalha muito, não é verdade? Não pode. Eu, uma vez, só fazer um parênteses aqui, Claro. uma vez a gente foi, eu e o Thiago, nós fomos dar uma palestra debaixo de muita chuva, um temporal, no Mato Grosso, né? Foi Mato Grosso? Cuiabá? Foi, Né? foi Cuiabá, exatamente. Cuiabá. E aí, pelo conselho, e aí no meio da palestra eu falei, né, a gente está falando a parte do conselho, e eu fui falar isso, eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, a gente tem que entender que a fonoaudiologia está no nosso código, né? A ciência que estuda a comunicação humana. A comunicação humana passa por leitura e escrita, né? A gente tem que entender essa parte. E aí, para minha surpresa, a gente foi falar isso, e eu falei muito isso, porque depois a gente pode trocar uma informação, Marina, que eu também, minha área é gestão de formação dentro de empresas, então Exatamente. tenho a clínica, mas o meu foco também é outro. E veio uma aluna que estava formando e tinha feito uma proposta para a preceptora dela de um trabalho de conclusão do curso, o TCC, que ela queria implantar um trabalho de comunicação interna no jornal da igreja, né, a parte de leitura, porque ela achava que a parte de redação, de leitura e escrita ali não estava legal, né? E ela era muito ligada à igreja, que ela queria implantar. E aí a preceptora falou que não podia, porque aquilo ali não era fonoaudiologia. Ela não tinha, teria que trabalhar o distúrbio, né? É saber separar ali a questão da patologia e do que é benefício, né? Exatamente, né? E aí, ali eu me senti, eu falei, gente, como pode, né? Assim, são realidades muito diferentes, e aí a gente entende que isso, fala assim, é um abismo ainda, né? E aí, principalmente, quebrar um pouquinho desse paradigma para essa área da administração é outro, né? Terem que se envolver com isso, terem que entender um pouquinho mais,
porque o mercado ele é muito grande, está aí para todo mundo, tem muita coisa a ser feita, mas tem que quebrar esses paradigmas todos. Exatamente. Você falou uma frase que eu costumo usar também, que é isso, a fonoaudiologia é a ciência da comunicação. Então, tudo que envolve, são vários os aspectos que envolvem a comunicação. Então, a gente não deve se fechar e restringir só a patologia, né? E aí, exatamente nesse período, aproveitando que, nessa observação de que as pessoas estavam buscando por educação, a gente percebeu exatamente isso, um aumento da procura de clientes querendo se comunicar melhor, principalmente porque as pessoas agora estão na tela, né? Se comunicar nas reuniões, às vezes líderes de equipes, essa questão que você falou da administração, da questão de empresas, né? A gente já atendeu 2 advogadas lá do Pará, inclusive, que buscavam essa questão da liderança, né? Comunicação voltada para a liderança. Então foi assim muito interessante essa experiência que a gente começou a viver de março para cá, eu e a Débora Lodge. A Débora também, a gente está nessa busca aí constante desses novos paradigmas aí, onde que a fonoaudiologia se encaixa, né? O outro lado da fonoaudiologia. Isso. E a gente tem tido uns resultados bem interessantes nessa atuação da comunicação. Que legal, muito bom saber, obrigado, né, assim, obrigado pela participação, pelo ponto de vista, né, por estar colocando essa experiência, né, para todo mundo, e eu acho que é isso, né, o objetivo nosso a gente tem que se entender mais e quebrar e sair da casinha. Isso, né? mesmo, eu que agradeço por vocês abordarem esse assunto. Não, é uma luta, né? Mas tem que ser falado. Sim, sim. E Marina, é interessante isso que você coloca, principalmente pelo fato da necessidade, né, do momento, né? Ou seja, é mérito de vocês ao analisar o cenário e ver o que pode ser feito, né? Exatamente. Ou seja, transformar a crise numa oportunidade, né? Então, E parabéns. obrigada. Só mais uma questão que vocês falaram assim, o que vocês estão fazendo de diferente, né, para sobreviver aí nesse cenário? Eu acho que é muito enxergar a dor, é conseguir assim ouvir, enxergar a dor do outro, o que incomoda, o que ele está precisando, qual que é a necessidade dele, né? No contexto que ele está vivendo ali, o que ele está precisando. Então, fazer essa leitura e ter essa percepção é fundamental. Então, é exatamente isso. É fazer essa leitura e enxergar onde é que está a dor, para a gente poder oferecer a solução. Exato. Né? Mas isso é muito interessante, Mariana, porque é o seguinte, a partir do momento que você enxerga o que você está fazendo, né, você começa a dar ao outro a oportunidade daquele seu atendimento, da sua acolhida, né? Como que você quer fazer e principalmente quando você enxerga o entendimento ou o seu é nisso que esse é o meu diferencial, é nisso que eu sou, né? Eu consigo. Você vai mais a fundo, você se qualifica mais, você tem mais persistência e você consegue, com maior clareza, colocar isso para o seu cliente, né? Essa é a minha oportunidade. Minha oportunidade, eu estou aqui para te acolher, né? E te acolher bem, te acolher com competência, te acolher com trabalho, né? E aí você pega um público que realmente está carente desse tipo de acolhida, né? Porque é aquilo que eu falei, a competência, né, ela já deixou de ser um diferencial. Você tem que ser. Não tem como, né? A partir do momento que como você vai acolher, como você vai retribuir isso, já é um diferencial, né? Exatamente. Hoje, assim, coincidência, eu estava conversando fiz uma aula com os meus alunos, uma aula mais dialógica, né? Assim, igual o bate-papo que nós estamos tendo aqui, para falar da atuação na disfagia. E eu tenho alguns alunos que se sentem, né, com dificuldade em ver aquele sofrimento do paciente e tudo tal. Então, aí eu comecei apontando para eles, né, justamente essa questão do autoconhecimento, né? Ou seja, saber o que você tem que é possível doar ao outro,
E no meio da conversa, né, eu disse para eles também das minhas dificuldades, até para puxar, né, a conversa, né, eles pensam, o professor não tem nada difícil para ele. Tem sim. Ou pelo contrário, tem sim. E aí eu disse para eles, né, que uma vaga de emprego num hospital em Belo Horizonte, que eu abri mão justamente porque era o meu limite pessoal. Eu não ia dar conta daquilo. Então, né, a gente tem que ser competente. Claro. Consigo atender? Consigo atender. Mas meu pessoal, meu lado pessoal, igual você colocou no slide, né, as questões ali racionais, minha racionalidade para aquele determinado tipo de atendimento, ela não iria funcionar, iria comprometer o meu trabalho ou comprometer minha saúde. Então, eu precisei reconhecer isso para poder dar um passo atrás e seguir um outro caminho. Então, quando a gente reconhece, né, essas potencialidades e até mesmo as fraquezas, né, tem aquele quadro, né, análise de SWOT, né, que a gente Perfeito. faz, é fantástico. Você tem muito potencial a ser desenvolvido e muita possibilidade de receber coisas, né, do mercado. Isso aí. Abrir para mais alguém, quer colocar algum comentário, quer falar alguma coisa? Não? Beleza, só a Isa aqui que já está me mostrando aqui que a gente tem que começar a finalizar, né, devido ao nosso tempo. Eu ainda estou aqui no conselho e a gente tem um tempinho que a gente tem que fechar o prédio aí, tá? Pessoal, eu estou à disposição, né, tanto no conselho, então, assim, quem quiser depois, eu acho que isso vai ficar gravado, né, a Isa deve subir isso aí, e aí para uma plataforma, então, eu estou me colocando à disposição pelo conselho, quem quiser depois conversar, se tiver algum interesse em alguma outra ferramenta de parte de gestão, parte administrativa, eu estou à disposição, tá legal? E aí, coloco essa, né, disponibilidade para vocês. É um pouquinho do que eu venho traçando aí como fonoaudiólogo nesse tempo. Pessoal, para preencher a lista de presença, por favor. Tá, João. Tá no chat. Tá bom. Ó, a Isa tá puxando a minha orelha aqui, pedindo o pessoal aí para assinar a lista de presença que tá no chat, para poder depois fazer o certificado. Tá legal? E aí ela deve enviar para vocês aí o mais breve possível. Então, só organizando aqui, né, é o seguinte, gostaria de agradecer a participação de todo mundo, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre isso, né, para a gente começar a pensar um pouquinho a mais nessa parte de administrativa, né, igual a Marina lembrou bem aí, da gente começar a sair fora da casinha, e o que tem essa fonoaudiologia toda por vir, né, então, a fonoaudiologia é muito grande, né, então, assim, eu falo muito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o nosso código de ética, sabe, a gente tem que estar bem atento ao nosso código, porque ele nos permite muita coisa, né, então, a gente tem que parar e pensar e falar assim, não só trabalhar com patologia, né, a gente tem que começar a entender a parte de mercado, o que a gente tem que começar a se apropriar do que é nosso, porque muitas vezes a gente perde espaço por não saber que aquele espaço também é nosso. Às vezes ele não é só nosso, mas que aquele espaço também pode ser nosso, né? Então, essa parte toda de linguagem escrita, de trabalhar dentro das empresas, de trabalhar com comunicação, ele não é nosso, mas ele não é somente nosso, mas nós temos toda a capacidade de trabalhar com isso, né? E a gente tem que entender isso. E hoje o mercado, ele vai absorver isso, né? Cada vez mais, né? São perspectivas de que as pessoas hoje, elas têm de entender que esse tipo de mercado, de colocar as outras pessoas
e o que eu estou fazendo para o que eu quero, né? Que as pessoas estão em busca desse aprimoramento. E nós, como fonoaudiólogos, nós temos ferramentas para auxiliá-los, né? Então, toda essa parte. Só que a gente tem que entender, igual, né, Tiago, você colocou muito bem, a gente tem que entender as nossas limitações. O que hoje essa ferramenta, olha, parte administrativa, eu não entendo nada. Gente, pega uma consultoria, paga uma consultoria, né? Busque ajuda. Por quê? Porque você vai precisar disso. Por quê? Porque não é feio, né? Mais uma vez, a gente volta ao lucro, né, Tiago? Não é feito a gente pensar nisso, estruturar-se para isso, né? Então, a gente tem que estruturar uma empresa, tem que pensar numa empresa ali na frente, principalmente agora pós-pandemia, o que essa empresa pode nos gerar, né? E entender. Por quê? Sinceramente, você não vai ficar dando murro em ponto de faca durante muito tempo, mas você tem que entender qual que é o seu objetivo ali dentro, principalmente na área administrativa, né? Faz uma consultoria. Hoje tem vários cursos, né? Sebrae está aí, né? As pessoas têm que entender e têm que aproveitar a parte toda do Sebrae, né? Então, tem muita gente capacitada no Sebrae que você faz num custo baixíssimo, né, que você consegue fazer. Tiveram várias oportunidades do Sebrae durante a pandemia, e cursos, palestras online, tudo de graça, né, sem custo nenhum. Pode te ajudar muito com relação a isso. Agora, hoje, o mercado, ele é, de certa forma, também, ele, igual, né, Mariana, a gente está falando, você consegue acolher, mas ele está extremamente, eu falo assim, que o mundo é mau, né? Se você não conseguir se organizar, se você não conseguir estruturar, você está fora. Não adianta você achar que, eu vou conseguir. Não, filho, você não vai. Se você não conseguir, se você não se estruturar, o mundo é mau, né? É seleto, né? É um leão por dia para a gente tem que correr atrás, infelizmente a gente não pode deixar que as coisas estão todas certas, porque se você deixar, na hora que você acordar, já vai ser tarde demais. Você tem que, não tem jeito não. Principalmente para a gente, que a gente não teve essa área da administração toda numa linha acadêmica, né, que eu acho que a grande falha do curso de fonoaudiologia, no meu entendimento, é esse, né, é não nos preparar também um pouquinho para o mercado, né, de abertura de clínica, abertura né, de você ter um pouquinho dessa visão, porque a gente sai achando que vou abrir o consultório e aí, né, me formei, que beleza, né, ótimo. Até você começar a se deparar com os impostos, com as taxas, com o contador falando que você tem que pagar, com a RAIS, e aí, né, você tem que entender, infelizmente, não tem como. E aí você começa a se cobrar um pouquinho disso. E esse momento pós-pandemia agora, ele vai te exigir isso. Ele vai te exigir cada vez mais que você tenha esse controle financeiro cada vez mais pouco aprimorado, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar com vocês, de passar isso para vocês, agradecer o contato, né, de vocês e a participação de todo mundo aí, tá bom? E mais umas vezes, né, me coloco à disposição aí, tá joia? Tiago, um abraço, né? Obrigado. Tudo bom, obrigado por tudo, né, pelo companheirismo aí, pelo auxílio, Marina, Débora, estou vendo... Obrigado também. Obrigada, pessoal. Conheço. Até a próxima. E por aí. Até, prazer, viu, Marina? Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Com Obrigado. Deus também. Tchau.